Uma das grandes perguntas é: por que acontecem tantas rebeliões, revoltas e revoluções? A história da humanidade é marcada por momentos de resistência e rebeldia. Rebeliões, sejam pequenas insurgências ou grandes revoluções, emergem de um desejo profundo por mudanças. Desde os campos de batalhas da Idade Média até os levantes modernos, cada rebelião traz consigo uma narrativa única de luta, esperança e consequências imprevisíveis. Pensando sobre elas, vamos explorar os fatores que antecederam a chama da rebelião, as estratégias ousadas de seus líderes e o impacto que moldaram o curso da história. Cada rebelião nasce de uma inquietação. Muitas vezes, a opressão, a desigualdade e a privação de direitos fundamentais são os catalisadores de uma insurgência. A Revolução Francesa, por exemplo, teve suas raízes na severa desigualdade social e na crise econômica que devastava as classes mais pobres. Mas é importante ressaltar que suas causas também foram ampliadas por fatores e organizações secretas que desejavam chegar ao poder e controlar os destinos das pessoas. Por outro lado, a revolta dos Siopim, ocorrida em Florença, Itália, no ano de 1378, foi um levante protagonizado por trabalhadores têxteis e artesãos que se revoltaram contra as condições econômicas opressivas e a exclusão política. Os Siopim eram operários mal remunerados que trabalhavam na produção de lã, uma das principais atividades econômicas da cidade. Eles sofriam com jornadas exaustivas, baixos salários e a falta de representação nos conselhos governamentais da República de Florença. A crise econômica, agravada pelas guerras e pela peste negra, no século XIV, intensificou o descontentamento. Em junho de 1378, os Siopins tomaram armas e exigiram melhores condições de trabalho, aumento nos salários e o direito de formar guildas para representar seus interesses. Inicialmente, os rebeldes obtiveram concessões significativas, incluindo a criação de um conselho liderado por trabalhadores. No entanto, as classes dominantes rapidamente reagruparam suas forças e, em poucos meses, reprimiram o movimento, dissolvendo as concessões feitas. A revolta dos Siopim destacou as tensões de classe em uma sociedade profundamente hierárquica e a luta de trabalhadores por dignidade e direitos básicos. Embora tenha fracassado, a longo prazo, o levante serviu como um precursor das lutas sociais que moldariam a Europa nos séculos seguintes. As queixas dos rebeldes frequentemente encontram eco em problemas sociais e econômicos profundos. Em muitas situações, as classes mais desfavorecidas são forçadas a suportar o peso de impostos exorbitantes, fome ou falta de representação política. Esses fatores, combinados com a percepção de injustiça, criam o terreno fértil para a insurgência. A escolha de estratégias varia de acordo com os recursos disponíveis e os objetivos dos rebeldes, desde guerrilhas silenciosas até revoluções abertas, como a Revolução Russa de 1917. As táticas adotadas refletem não apenas a força dos rebeldes, mas também as suas esperanças para o futuro. Essas esperanças nem sempre são concretizadas nas mudanças. Podem ser apenas o meio pelo qual os líderes que desejam chegar ao poder usam para impulsionar o povo e, no final, enganá-los ao concretizar a sua chegada ao poder. Embora muitas rebeliões tenham levado à liberdade e ao progresso, muitas terminaram em tragédias. A rebelião Taiping na China buscava derrubar a dinastia Qin, mas acabou resultando em milhões de mortes e uma devastação massiva. Por outro lado, a Revolução Americana trouxe à tona um novo paradigma de governança democrática, inspirando movimentos em todo o mundo. Os resultados de uma rebelião raramente são simples. Mesmo quando os rebeldes triunfam, como na Revolução Haitiana, as consequências podem incluir isolamento internacional ou instabilidade interna prolongada.
Assim, as rebeliões muitas vezes revelam a complexa interação entre aspirações humanas e as forças políticas, sociais e econômicas que moldaram o mundo. As rebeliões históricas revelam tanto a resiliência humana quanto a fragilidade das instituições. Elas são testemunhos de que, diante da opressão, o desejo de liberdade e justiça pode superar mesmo as adversidades mais formidáveis. Contudo, essas histórias também alertam sobre os perigos da desunião, do autoritarismo e das soluções violentas para problemas complexos. A narrativa das rebeliões é um lembrete poderoso de que, enquanto houver desigualdade e opressão, sempre haverá aqueles que ousam resistir. Suas histórias continuam a nos inspirar e a moldar nossa compreensão do mundo e de nós mesmos.